Boa tarde, servidores. Eu sou a Thaís, trabalho no escritório de advocacia do Rogério Vilela Coelho e hoje eu tô aqui pra gente falar um pouquinho sobre a exclusão das verbas transitórias do IPREC. Primeiro de tudo, o interessante seria a gente distinguir o que são verbas transitórias das verbas permanentes. As verbas transitórias são aquelas excepcionais, então adicional noturno, o RCS, a jornada especial. Essas são verbas que, apesar de constarem no contra-cheque, elas não dizem respeito à carreira do servidor, por isso que elas são transitórias. Agora, as verbas permanentes seriam aquelas que, além do salário base, compõem o tempo de serviço, por exemplo, as progressões. Essas são verbas que elas vão integrar, de fato, o salário do servidor e elas não podem ser retiradas, diferentemente das verbas transitórias. Essa seria a maior diferenciação. Agora, em relação ao salário de contribuição, nós temos dois casos. A gente tem um caso em que é descontado 14% sobre a remuneração do servidor, e a remuneração diz respeito somente sobre as verbas permanentes, então o salário base, o tempo de serviço e as progressões, essas são as permanentes, e é descontado 14% sobre essas verbas, mas também pode ser descontado a contribuição sobre verbas transitórias a partir da escolha do servidor. Então pode ser descontado, pode entrar no salário de contribuição o RCS, por exemplo. Então se você é professor e faz o RCS, além de constar ali no seu contra-cheque como uma dobrada de jornada, ele também vai servir para contribuição. Então vai aumentar o salário de contribuição, o desconto, consequentemente também, porque é 14% sobre a remuneração. Agora, a gente vai fazer uma distinção de como que é feito o cálculo para o INSS para contabilizar o salário depois da aposentadoria e se vale a pena ou não contribuir sobre essas verbas transitórias. Agora a gente vai fazer uma distinção também bem importante sobre remuneração do servidor ativo e as remunerações para base de contribuição. A remuneração, quando você é ativo, é a questão de se olhar no contra-cheque, tá o salário base, tempo de serviço, o adicional noturno, o RCS. Então tá ali tanto as verbas transitórias quanto as verbas permanentes. Agora, via de regra, o IPREC para remuneração de contribuição, ele conta somente as verbas permanentes, ou seja, somente o salário base e o tempo de serviço, por exemplo. Agora, se você optar por também contribuir sobre as verbas transitórias, se você tem um RCS ali, por exemplo, se você contribui sobre o RCS, a remuneração de contribuição, além de contar a verba permanente, que é o salário, e o tempo de serviço, também vai contar o RCS. Ou seja, quando você olhar ali no finalzinho do contra-cheque e perceber qual que é o salário que o IPREC está considerando para fins previdenciários, tem que sempre levar em consideração os 14%, ou seja, uma alíquota fixa de 14% sobre as verbas permanentes e a opção da verba transitória, se você optar por contribuir sobre ela. A diferença agora é sobre os servidores que entraram antes de 2003 e os servidores que entraram depois de 2003, e como que é feito o cálculo para aposentadoria. Para os servidores que entraram antes de 2003, ou seja, até dezembro de 2003, tem a regra da integralidade e paridade. O que acontece? Quando você se aposenta com integralidade, o seu salário de aposentadoria ele é a sua última remuneração. E a remuneração é o quê? É o salário base e as verbas permanentes, que seria o tempo de serviço e as progressões. Ou seja, as verbas transitórias, elas não integram essa última remuneração. Por isso que para os servidores que vão se aposentar com integralidade, não esteja valendo a pena contribuir sobre essas verbas transitórias, porque elas já não vão contabilizar no momento da aposentadoria. Elas não contam na última remuneração. Então, se, por exemplo, o seu salário, sem a dobrada de jornada ou sem o RCS, for de 5 mil, na hora de se aposentar, você vai se aposentar com 5 mil, independentemente de fazer essa dobrada, de ter essa verba transitória. Então, por isso que para o servidor que se aposenta com integralidade, não esteja valendo a pena contribuir sobre essas verbas transitórias. Agora eu vou explicar um pouquinho melhor para quem entrou depois de dezembro de 2003 e se aposenta por média. Como salário de contribuição, o IPREC, via de regra, considera somente as verbas permanentes. Então, somente salário base, o tempo de serviço, progressões, se tiver. Agora, se o servidor optar por também contribuir sobre as verbas transitórias, o RCS, por exemplo,
esse valor vai integrar como remuneração para a contribuição. Então, melhor explicando, você pode pegar o seu contra-cheque e olhar ali no finalzinho o que consta como valor para o IPREC. Qual que é o salário base de contribuição? O salário base, a alíquota que o IPREC usa é de 14% sobre a remuneração. Então, se você também contribui sobre o RCS, além das verbas permanentes, o 14% também vai considerar essa verba transitória. Agora, na hora de fazer todos os cálculos por média, como você está contribuindo sobre essa verba transitória, o IPREC ele vai considerar esse seu salário. Então, na hora de pegar todas as contribuições para fazer a média, todos os salários, ele vai pegar esse também, incluindo as verbas transitórias, o RCS, e depois vai sair uma média ali no finalzinho. Quem já fez a simulação, tem uma página do processo do IPREC que consta o valor da média, o valor da última remuneração e o que ele considerou para o salário inicial. Então, sim, essas verbas transitórias, se você opta por contribuir sobre elas, elas vão ser integradas na média, até a última remuneração, somente com as verbas permanentes, sem considerar a verba transitória. Então, sim, as verbas transitórias elas são incluídas para contabilizar a média. A sua média pode ficar mais alta. O único problema está se a sua média ultrapassa essa remuneração, que considera somente as verbas permanentes. Como é muito importante essa parte da aposentadoria, os cálculos, os valores, a gente sempre indica que faça uma análise previdenciária. Para isso, pode ir até os plantões que acontecem na sede do SINCA, nas segundas e nas quartas-feiras, ou entrar em contato diretamente aqui conosco do escritório, marcando tanto um horário quanto para tirar dúvidas diretamente no WhatsApp, para que assim a gente consiga fazer uma análise mais precisa e ter uma efetivação melhor. É muito difícil de dizer para excluir ou não excluir, de contribuir ou não contribuir sobre essas verbas transitórias, principalmente se você vai se aposentar por média. Então, fique atento e faça uma análise previdenciária.